Olá, alunos de Biomedicina e professora Patrícia Castro. Hoje eu, Mariane, juntamente com o meu grupo, composto pelo Lucas, pelo Samuel, pela Gabriela e pela Maria Eduarda, iremos apresentar um seminário a respeito do tema marcadores carcinogênicos ou marcadores tumorais. Bom, o que são marcadores carcinogênicos? São macromoléculas, em geral proteínas ou fragmentos de proteína, produzidas pelo organismo ou pelo próprio tumor, em que o seu surgimento ou alterações em suas concentrações indicam o crescimento de células neoplásicas. Células neoplásicas são células que basicamente possuem a sua multiplicação desordenada. Então, o seu acúmulo, o seu encontro em determinada parte do corpo formam o que nós conhecemos como tumor. Marcadores carcinogênicos, eles são extremamente importantes em todo o manejo de pacientes com câncer. Então, desde o diagnóstico desse paciente até a mensuração desse tumor no organismo desse paciente, a avaliação do tratamento terapêutico que está sendo realizado, até pesquisas relacionadas com câncer de maneira geral. Então, como que seria um marcador carcinogênico ideal para se ter? Ele teria que atender alguns pré-requisitos. Então, ele teria que ser produzido por um órgão específico, para então facilitar a sua detecção, e o estabelecimento de valores de referência que indicassem que alterações fora desses valores de normalidade seriam indicativo direto de um tumor e não de outras condições de saúde que esse paciente poderia estar contraindo, estar possuindo naquele momento. Além disso, ter uma meia-vida curta, então esse marcador sair relativamente rápido do organismo do paciente, justamente para possibilitar um monitoramento do avanço do tumor que está sendo associado a esse marcador carcinogênico muito mais eficiente. Além disso, a detecção precoce do tumor através desse marcador carcinogênico e a identificação da origem desse tumor, então qual tipo de tumor que é. Em outras palavras, o que se gostaria de ter seria um marcador carcinogênico extremamente específico e sensível. Mas o que se tem atualmente são marcadores que ou pecam em sensibilidade ou em especificidade. Então, os marcadores carcinogênicos atuais, eles fornecem indicativos ou da presença própria do tumor, ou então de qual tumor que está presente no organismo daquele paciente no momento, daquele paciente que está sendo avaliado, e não certezas. Além disso, é importante se ter uma perspectiva histórica sobre o avanço da pesquisa de marcadores carcinogênicos. Só para se ter uma noção de que marcadores carcinogênicos eles vêm sendo estudados, e essa ideia de que determinadas substâncias elas aumentam sua concentração ou então diminuem sua concentração ou então são produzidas em si no organismo com a presença de um tumor, ela é uma ideia muito antiga. Então, desde 1847 tem-se o primeiro registro de uma associação de determinada substância com um tumor específico. Então, em 1847, temos Sir Bence Jones, que identificou uma proteína específica na urina de pacientes com mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é câncer em células plasmáticas. Em 1867, pulamos para Foster, que assinalou um marcador cancerígeno, um marcador carcinogênico, com uma neoplasia de pâncreas. Neoplasia de pâncreas seria o câncer de pâncreas, Então, neoplasia crescimento, acúmulo de células neoplásicas, então células que possuem essa multiplicação desordenada. E por assim em diante. Então, temos desde 1847, o interessante é essa perspectiva, de que de anos em anos vem se descobrindo mais novos marcadores carcinogênicos que são mais específicos, são ideais para detectar determinado tipo de câncer, porque temos muitos tipos de câncer, então são necessários diversos tipos de marcadores carcinogênicos, porque um não serve para vários tipos de câncer, e se servisse não seria um marcador carcinogênico bom, porque ele não seria específico. Então, temos até os tempos atuais em que foram identificados, por exemplo, o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é extremamente importante para a detecção de neoplasia prostática, de câncer de próstata, o surgimento, a descoberta dos antígenos cancerígenos, que são de variados e que servem para a detecção de tumores variados também. E quais são as funções específicas dos marcadores carcinogênicos? Agora, listando para que fique mais claro para que marcadores carcinogênicos realmente servem. Então, o primeiro a função primordial de marcadores carcinogênicos é justamente para o diagnóstico, o estabelecimento de um diagnóstico. Então, ele auxilia ele indica que ali tem a presença de um tumor.
Além disso, a triagem populacional, então, por motivos de estudo mesmo epidemiológico, da prevalência de câncer, né, da relevância que o câncer tem em determinada região, ele serve para isso, para esse monitoramento. A localização de metástases são quando células cancerígenas, elas se espalham por todo o corpo para além do seu local de origem. Então, marcadores carcinogênicos também auxiliam nisso, porque as concentrações se alteram conforme esse câncer ele avança. Além disso, a monitorização da eficiência terapêutica. Então, quando se quer, por exemplo, aplicar, né, introduzir um novo tratamento terapêutico e mensurar a eficiência dele, utiliza-se os marcadores carcinogênicos justamente para avaliar o avanço, a progressão desse tumor no paciente. E o estabelecimento o estadiamento clínico, perdão. Estadiamento clínico seria basicamente a avaliação da extensão desse câncer no corpo do paciente. Então é justamente a mensuração de o quanto esse câncer já atingiu, o quanto ele pode atingir. Então marcadores carcinogênicos são úteis basicamente em todos os aspectos relacionados a pacientes com câncer. Olá a todos, eu sou o Lucas e vou falar com vocês sobre alguns marcadores tumorais. Primeiramente, a gente vai falar sobre a AFP. A AFP também chamada de alfa-fetoproteína. Ela é uma importante proteína do soro fetal, que é sintetizada no fígado, no saco vitelino e no intestino do feto. Ela tem função de transporte plasmático e de manutenção da pressão oncótica. Ela acaba desaparecendo no primeiro ano de vida. Na vida adulta, seus níveis séricos encontram-se entre 5 nanogramas por mililitros e 15 nanogramas por mililitros. Possui vida média de 5 a 7 dias. Com níveis acima de 500 nanogramas por mililitro são altamente sugestivos de malignidade, e valores acima de 1000 nanogramas por mililitro são indicativos de presença de neoplasia. Esta proteína pode estar elevada em pacientes portadores de tumores gastrointestinais, hepatite, cirrose, hepatocarcinoma e gestantes, o que a torna contraindicada para rastreamento de tumores de testículos. Quando a gente fala sobre carcinoma, quer dizer que é um câncer nas células epiteliais, que se origina nas células epiteliais. Continuando, ela pode ser encontrada em 60% dos tumores testiculares não seminomastosos, é sintetizada pelo carcinoma embrionário puro, teratocarcinoma, tumor do saco vitelino e por tumores mistos. O cariocarcinoma e o seminoma puro não a produzem. A alfa-fetoproteína tem como principal papel a monitorização da terapia para o carcinoma do testículo, sendo que sua presença sugere persistência da doença e sua concentração sérica propicia uma estimativa do tempo de crescimento tumoral. Este marcador tem sido também utilizado no diagnóstico de pacientes com carcinoma hepatocelular, que quer dizer que é um câncer nas células, em conjunto com ultrassonografia abdominal. Agora a gente vai falar sobre o MCA. O MCA, também chamado de antígeno mucoide associado ao carcinoma, é uma glicoproteína com peso molecular de 350 kDa. Ela é utilizada para monitorar o carcinoma mamário, quer dizer que ela é utilizada para monitorar o câncer da mama. Seu valor de referência é 11 unidades por mililitro. Não há indicação para seu uso no diagnóstico de doença loco-regional, que é uma doença num local específico. Ela possui uma especificidade de 87% e uma sensibilidade inferior ao CA15.3, que é o que vai ser dito mais para frente na nossa apresentação, sendo 60% nos casos de doença metastática. Existem outras situações nas quais este marcador pode se encontrar elevado, como por exemplo em doenças benignas de mama, tumores de ovário, de colo uterino, endométrio e próstata. Agora a gente vai falar sobre a cromogranina A. Ela é também denominada de secretogranina I. Ela constitui-se num grupo de proteínas presentes em vários tecidos neuroendócrinos. É um marcador tumoral com utilidade em neoplasias endócrinas, que também quer dizer que é uma síndrome genética rara que causa tumor nas glândulas endócrinas, que pode ser benigno ou maligno. Dentro desse grupo que ela se encontra, de proteínas, a gente também tem a feocromocitoma, a síndrome carcinoide, o carcinoma medular da tireoide, a adenoma hipofisária, o carcinoma de células J do pâncreas e da neoplasia endócrina múltipla. Bom, o intervalo de referência no soro é de 10 nanogramas por mililitros a 50 nanogramas por mililitros. Este marcador possui uma grande utilidade também no carcinoma pulmonar de células pequenas, que quer dizer que é um câncer nas células epiteliais do pulmão. Passando para o próximo, a gente vai falar agora do BTA, que é o antígeno tumoral da bexiga. Ela é uma proteína expressa por várias células tumorais, mas por poucas células normais. Durante o desenvolvimento de tumores oroteliais da bexiga, essas moléculas são liberadas na urina. Sua sensibilidade varia de 32 a 100%, e a especificidade de 40% a 96%.
Os resultados falsos positivos querem dizer, são resultados que indicam a doença, mas ela não existe. Eles relacionam-se à litíase urinária, que é a mesma coisa do cálculo renal ou das pedras nos rins, comumente conhecida, né? Processos irritativos da bexiga e a ação da vesícula de demora. Devido ao seu baixo valor preditivo positivo, sua utilização para o rastreamento populacional é discutível. No entanto, ele foi aprovado para o uso clínico pela FDA norte-americana. Agora a gente vai falar da telomerase. A telomerase é uma ribonucleoproteína que se encontra hiperexpressa em um grande número de neoplasias malignas. Neoplasias quer dizer um aumento anormal de células no corpo. A sua atividade se encontra aumentada nos casos de câncer de bexiga. Ela pode ser quantificada em amostras de urina ou de tecido. Essa proteína é pouco expressada pelas células eucarióticas normais. A presença de telomerase independe do estágio e do grau do tumor vesical. Então isso quer dizer que a telomerase ela não depende de um grau, de um estágio avançado para ela ter a sua presença lá. Sua sensibilidade chega e está com números entre 70% e 93%. Já a sua especificidade para diagnóstico de tumores uroteliais da bexiga está entre 60% e 99%. Bom, por último, a gente vai falar da NMP22, que é uma proteína de matriz celular, né? Ela é uma proteína que regula o ciclo celular. Então, ela está envolvida na estrutura do núcleo e em todas as suas funções, desde a replicação do DNA até a regulação da expressão de genes. Níveis elevados de NMP22 estão associados à recidiva tumoral e à doença invasiva. Bom, como é feito o teste da NMP22? Ele é um teste que pode ser uma ferramenta útil para a detecção precoce do câncer de bexiga. O teste pode permitir com intervenção terapêutica ou cirúrgica mais eficiente e de melhor prognóstico. Algumas considerações sobre o teste da NMP22. Ela tem uma confiabilidade e uma utilidade clínica que vem sendo questionada devido à sua baixa especificidade em comparação com a histologia. A FDA americana aprovou recentemente o uso clínico desse teste, da NIP22. Meu nome é Gabriela e, assim como o Lucas, eu vou abordar alguns marcadores, começando com a cifra 21, que é um fragmento da citoqueratina 19, que a gente encontra ela quando lá na amostra de sangue a gente centrifuga, obter o sobrenadante, que vai ser o soro, né? A gente vai encontrar essa citoqueratina 19 no soro. O valor de referência dela é 3,5 nanogramas por mililitro, porque na população, geralmente, esse valor é de 3,3 para baixo. Então, o valor de referência é 3,5. Esse marcador ele tem alta sensibilidade para o carcinoma de células escamosas. Células escamosas, lembrando, são células epiteliais, né? E ele é um fator de prognóstico ruim para células escamosas do pulmão. Ele encontra-se elevado também em carcinoma pulmonar de pequenas células, câncer de bexiga, de cérvix e de cabeça e pescoço. Ele aumenta inespecificamente em algumas patologias benignas, por exemplo, pulmonares, gastrointestinais, ginecológicas, urológicas, de mama. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode dar um falso positivo por causa dessa patologia benigna. Sobre a fosfatase ácida prostática, que a sigla dela em inglês é PAP. Foi o primeiro marcador tumoral para o câncer de próstata utilizado, né? Só que ele tem algumas limitações que posteriormente fizeram ele cair em desuso. Primeiramente, ele fica elevado apenas em estágios mais avançados do câncer. Então, o paciente que está lá no estágio inicial do câncer, não vai ser de muita utilidade fazer o PAP, porque ele não vai detectar esse câncer no estágio inicial. Ele fica elevado em outras situações, como a doença de Paget, osteoporose, hipertireoidismo, hiperplasia prostática e, por fim, também ele aparece em outras neoplasias, ou seja, ele não é tão específico assim. Então, após o surgimento do PSA, que é o antígeno prostático específico, ele caiu em desuso. O CA72.4, que também é denominado TAG72, é um marcador tumoral de alta especificidade para o cancro. Cancro é um termo que a gente utiliza também para o câncer, né? E ele não tem sensibilidade de órgão, ou seja, no momento do diagnóstico, cada órgão possui uma respectiva porcentagem. A gente tem aqui que é 55% de câncer no cólon, 50% no estômago, 45% de câncer no pâncreas e trato biliar e 63% de carcinoma mucinoso no ovário.
Ele é utilizado no controle de remissão e recidiva de carcinoma no trato gastrointestinal, principalmente, e 50% dos pacientes com câncer gástrico, câncer nessa região, nesse trato, eles apresentam níveis mais elevados do CA72.4. Por isso que é possível dizer que ele é de alta especificidade, mesmo não mesmo não marcando um órgão específico. Vou falar um pouquinho sobre a gonadotrofina cariônica humana, que é mais conhecida como beta-HCG, que ela é uma glicoproteína composta por duas unidades, a parte alfa e a parte beta. A parte beta, especificamente, é uma fração utilizada para diagnosticar, monitorar e dar o prognóstico de pacientes com tumores de células germinativas, ovário e testículos. A elevação dela ocorre nos seguintes casos: todos os pacientes com cariocarcinoma, pacientes também com carcinoma embrionário e seminomas puros. Outra utilidade para o exame do beta-HCG, seja ele qualitativo ou quantitativo, é para descobrir a gravidez, Muito comum a mulher que está desconfiando que está grávida, vai lá no laboratório e faz o exame do beta para saber se está grávida. Ele é bem conhecido por isso também. O CA125, que é o antígeno do câncer 125, é uma proteína de alto peso molecular e ela permite o segmento da resposta bioquímica ao tratamento. E também ela pode predizer a recaída em casos de câncer de ovário, Câncer no tecido epitelial do ovário. A sensibilidade dele, é de 80% a 85% e varia de acordo com o estadiamento do câncer. Quanto maior o estadiamento, mais sensível é o CA125, podendo chegar até a 94%, que é uma porcentagem bem alta. Vale ressaltar que ele pode ser utilizado para a detecção precoce dessas recaídas antes de acontecer, porém ela tem algumas limitações. Ele pode se elevar em várias situações clínicas, como cirrose, cisto de ovário, endometriose, hepatite, pancreatite. A sensibilidade inicial dele é baixa. Como eu falei, quanto maior o estadiamento do câncer, mais sensível ele é. Então, no início do câncer, ele não é tão sensível assim, ele ainda não está sensível. E também é de alto custo. Portanto, podemos considerar que ele é um marcador de importante aplicabilidade clínica, no manejo dos tumores de ovário, e tem um uso promissor, porque ele está sob estudo. E o último marcador que eu vou abordar é o CA15.3, que é uma glicoproteína produzida pelas células epiteliais glandulares e é um marcador tumoral muito utilizado, muito associado ao câncer de mama, sendo superior até ao CEA. E a elevação dele varia de acordo com o estágio do câncer. Níveis elevados dele são observados em várias doenças e várias neoplasias. E esse é um dos motivos para que o CA15.3 não seja recomendado para diagnóstico. Se tratando do câncer de mama, o aumento do CA15.3 é relacionado à progressão da doença, do câncer. E a diminuição do CA15.3 é relacionada a uma regressão do câncer. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda e eu vou continuar a explicação sobre os marcadores tumorais. O próximo marcador é o CA19.9, que é um antígeno carboidrato de superfície celular, também conhecido como antígeno de Lewis, que tem um peso molecular que varia entre 200 kDa a 1000 kDa. Então, esse marcador ele é liberado na superfície de células cancerosas, então entra ali na corrente sanguínea, por isso é possível sim detectá-lo através de exames laboratoriais com valor de referência de até 37 unidades por mililitro. Esse marcador ele é utilizado principalmente no estadiamento e monitoramento do tratamento de câncer de pâncreas, do trato biliar, isso como primeira escolha, mas também pode ser utilizado como segunda escolha no câncer coloretal. A sensibilidade do CA19.9 vai variar conforme o local do tumor. Então, por exemplo, quando é no pâncreas, a sensibilidade é de 70% a 90%. Quando é na vesícula biliar, é de 60% a 70%. Quando é hepatocelular, que é o câncer de fígado, é de 30% a 50%. Quando é gástrico, é de 40% a 60%. E quando é coloretal, a sensibilidade é de 30% a 40%. Aumento nos níveis desse marcador
Também podem ocorrer, porém com menor frequência, nos casos de câncer de mama, pulmão, pescoço e cabeça. Além disso, tem outras condições benignas que podem aumentar os níveis desse marcador, como por exemplo, cirrose hepática, pancreatites, doenças inflamatórias intestinais e doenças autoimunes. Porém, nesses casos, os níveis não ultrapassam 120 unidades por mililitro. Então, no câncer de pâncreas, o CA19.9 é um marcador de destaque, com uma especificidade grande e cerca de 99% dos pacientes que possuem o câncer pancreático têm níveis elevados do CA19.9. Porém, em contraste disso, em poucos casos, tem essa mesma elevação em pancreatite aguda ou pancreatite crônica. Esse marcador é considerado um dos mais sensíveis e específicos para o diagnóstico diferencial do câncer de pâncreas e vesícula, tendo uma sensibilidade de 79,2% e especificidade de 79,4%. Isso nos casos de níveis acima de 20 unidades por mililitro. Atualmente, a principal aplicabilidade clínica desse marcador é no acompanhamento da resposta à quimioterapia do câncer de pâncreas, já que os métodos de imagem têm algumas limitações nesse contexto. Em relação ao câncer coloretal, os dados de pesquisas ainda são insuficientes para recomendar o uso rotineiro do CA19.9 no diagnóstico ou tratamento de pacientes com essa neoplasia. O próximo marcador é o CA27.29, que, assim como o CA15.3, não possui sensibilidade nem especificidade suficiente para ser utilizado como teste diagnóstico, porém, ele foi aprovado pelo FDA, que é a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, para ser utilizado na detecção precoce do câncer de mama. Então, para essa finalidade, ele apresenta uma sensibilidade de 58% e uma especificidade de 98%, com um valor de referência de até 38 unidades por mililitro. Então, a principal vantagem do CA27.29 é a detecção precoce de recidivas, garantindo, então, tempo para decisões terapêuticas apropriadas. Então, para esse uso, ele é considerado superior ao CA15.3. Além disso, os níveis séricos do CA27.29, eles costumam refletir o curso da doença, o que vai acabar ali mostrando um paralelo entre sua concentração e a atividade tumoral, o que vai facilitar, então, o acompanhamento clínico da doença. O próximo marcador é o CA50, que é uma glicoproteína expressa pela maioria dos carcinomas epiteliais, principalmente os do trato gastrointestinal e do pâncreas. Então, ele apresenta ali uma sensibilidade muito parecida com a do marcador CA19.9, por isso não é recomendado fazer uso simultâneo dos dois. Ele também pode estar elevado em condições como doenças benignas do fígado, em vias biliares e também pancreatite. Em relação ao câncer, 80 a 97% dos pacientes com câncer pancreático apresentam níveis elevados do CA50 e em estágios avançados do câncer coloretal também tem algum aumento significativo desse marcador. O próximo marcador é a calcitonina, que é um hormônio peptídico que é secretado pelas células C parafoliculares da tireoide, que é estimulado pelo cálcio. Então, ela antagoniza o hormônio paratireoidiano e sua principal função é inibir a reabsorção óssea, fazendo isso por meio da regulação dos osteoblastos. Seus valores de referência em exame são, para homens, até 19 picogramas por mililitro e para mulheres até 14 picogramas por mililitro. Como marcador tumoral, ela é principalmente utilizada no segmento de pessoas que possuem carcinoma medular da tireoide e possui uma sensibilidade de 90% para a detecção precoce desse tumor em pessoas que possuem histórico familiar ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2. E ela também é fundamental para melhorar a sobrevida após tiroidectomia precoce. Então, alguns pacientes podem apresentar ali valores basais normais, porém podem acabar se tornando positivos depois de testes de provocação com cálcio ou pentagastrina. A calcitonina, ela também pode estar elevada em outras condições, como anemia perniciosa, cirrose hepática, insuficiência renal crônica, hiperparatireoidismo
ou até mesmo metástases ósseas, devido à elevação da taxa de renovação óssea. Então, são condições que podem ali acabar gerando falsos positivos para o diagnóstico de carcinoma medular da tireoide. O próximo marcador é a catepsina D, que é uma endoprotease lisossomal ácida que está presente em praticamente todas as células de mamíferos e vem sendo amplamente estudada para ser utilizada como marcador tumoral no câncer de mama. Então, acredita-se que o papel desse marcador na carcinogênese esteja relacionado à síntese de DNA e de mitose durante o processo ali de regeneração tecidual. E, além disso, o poder proteolítico dela pode facilitar a disseminação tumoral, através da degradação de proteoglicanos da matriz intersticial e da membrana basal. Então, essas propriedades que eu falei anteriormente levaram à hipótese de que a síntese de catepsina D por células tumorais favorece o início e a progressão de metástase, porque, segundo alguns pesquisadores, a catepsina D está associada à invasividade tumoral e à presença de metástase em linfonodos axilares. Então, diversos estudos indicam que altos níveis de catepsina D estão relacionados com o pior prognóstico no câncer de mama. Porém, a relação do grau histológico do tumor ainda é incerta, com alguns estudos que mostram ali uma relevância, uma significância estatística e outros não. O último marcador que eu vou falar sobre é o CEA, ou antígeno carcinoembrionário, que é um marcador tumoral que foi identificado em 1965 e inicialmente foi ligado ao câncer coloretal. Ele é produzido por células da mucosa do trato gastrointestinal e pertence à família das imunoglobinas. Os valores de referência dele são até 3,5 nanogramas por mililitro em não fumantes e até 7 nanogramas por mililitro em fumantes. Esse marcador ele pode estar elevado em vários tipos de câncer, como coloretal, pulmão, pâncreas, e a sensibilidade do CA varia entre 40% a 47%, com especificidade de até 95%. Já nos casos de recorrência, a sensibilidade chega a 84%. E o CA também pode se elevar em outras doenças, como doença de Crohn, insuficiência renal, cirrose, o que vai limitar ali o seu uso no rastreamento precoce. No entanto, ele tem um valor prognóstico antes da cirurgia e ajuda a monitorar a resposta ao tratamento e pode indicar recidiva quando os seus níveis sobem novamente. Por isso, então, a ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, indica fazer uso de CA entre 2 a 3 meses para pacientes que fazem quimioterapia por câncer coloretal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel e eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre os últimos marcadores carcinogênicos. Eu vou falar aqui para vocês sobre o LDH, que é a desidrogenase lática, e que é uma enzima que se expressa nos tecidos cardíacos e musculoesqueléticos. Mesmo não tendo uma expressividade tão grande no diagnóstico da doença, ela está relacionada mais com o volume da neoplasia, ou seja, o volume do tumor, o tamanho, podendo assim apresentar implicações prognósticas importantíssimas para o paciente com um linfoma não Hodgkin ou com câncer de próstata. Esse linfoma não Hodgkin é um câncer que se origina no sistema linfático. E em pacientes que possuem o LDH mais elevado, antes mesmo do tratamento, isso vai se refletir no tamanho do tumor do paciente. E a maioridade, passando dos 50 anos, reduz, apresenta menos de 50% de probabilidade de uma remissão durante um tratamento comum, Então esse paciente vai ser alvo de alguns estudos clínicos para saber a situação dele e vai ser separado um tratamento mais agressivo para ele, ou seja, uma quimioterapia mais específica para o tipo de câncer dele. E é necessário ter um certo cuidado com esse marcador, porque outras doenças podem elevar o nível dele, como por exemplo a patologia muscular esquelética, infarto do miocárdio, ou leucemia ou embolia pulmonar. Os genes mutados da família RAS, ou seja, do marcador
KRAS são os genes oncológicos mais presentes em neoplasias malignas humanas, ou seja, doenças, né, cancerígenas, câncer mais agressivos são geralmente encontrados através desse marcador KRAS. Dois estudantes, Redenhoz e Slebus, fizeram estudos relacionados a esse marcador e encontraram algumas respostas. A primeira delas foi que tumores de pulmão contendo a mutação KRAS eram muito mais agressivos, como o tempo livre da doença significativa bem menor e com a taxa de sobrevivência também muito menor. Slebus, por sua vez, fez uma relação entre três variantes, que eram a estabilidade da doença, o tamanho do tumor e o grau da diferenciação. Tudo isso para provar que as mutações em KRAS eram importantes para descobrir o tempo livre da doença e a taxa de sobrevida. O marcador NSE, que é a enolase neurônica específica, foi descrita inicialmente em 1965 por Moser e por McGregor como uma enzima catalítica do ciclo glicolítico anaeróbio e se encontra distribuída em todo o tecido dos mamíferos. Já em 1978, Schmichel especulou a grande utilidade desse marcador, que estava referente ao diagnóstico e ao tratamento de tumores neuroendócrinos. E a determinação séria do NSE é a sua valiosidade referente ao diagnóstico do carcinoma do pulmão de pequenas células, combinando a sensibilidade com o grau de especificidade. Essa sensibilidade está correlacionada com o grau da doença. E o NSE também pode funcionar como um monitor terapêutico de um paciente que está ali naquele período de quimioterapia, né? Os seus níveis abaixam ou sobem, né? Referentes à terapia ali empregada. O PSA, que é o antígeno prostático específico, é o marcador tumoral de maior utilidade clínica já desenvolvida até hoje. Ele é secretado no lúmen dos ductos prostáticos e está presente em grande concentração, em maior concentração, no líquido seminal, por volta de 2 mg por ml. A sua função é liquefazer o coágulo seminal. Em geral, nos valores preditivos positivos do PSA, é de 20% dos pacientes com valores elevados, com valores de 4 a 10 mg por ml, e de 60% dos pacientes que apresentam uma elevação no valor de 10 mg por ml. Estudos dizem que a combinação do toque retal com o exame do PSA, quando realizados, observa-se que 18% dos tumores não teriam sido identificados sem a presença do toque retal e que 45% dos tumores teriam passado despercebidos sem o exame do PSA. E estudos mostram que cerca de 80% dos pacientes que possuem a doença, o câncer de próstata, e possuem um nível de PSA menor que 4 mg por ml, possuem o tumor retido na próstata. Já a metade dos pacientes que possuem o nível de PSA que eleva 10 mg por ml, ele possui uma extensão extracapsular. Já a maioria dos pacientes que possuem um PSA muito elevado, tipo 50 mg por ml, ele já é diagnosticado com uma metástase nos linfonodos na região da pelve. E espera-se que o paciente que é submetido à prostatectomia radical, né, que é a retirada da próstata, apresente um nível de PSA próximos a zero, ou seja, a pessoa que faz a cirurgia de retirada da próstata,
os níveis de PSA dela tendem a zero, né? Caso esse indivíduo, né, que logo após a retirada da próstata tenha os níveis de PSA crescentes ainda, é um sinal de que a doença continua vigente no corpo daquele indivíduo, daquele paciente. E o tratamento radioterapêutico, ele já é o contrário, não é totalmente o PSA extinguido ali daquele organismo, pois logo após o tratamento radioterapêutico, os níveis de PSA eles vão decrescendo, né? Eles vão caindo gradativamente ao longo de 3 anos até chegarem no nível de 1 mg por ml no nível de PSA. Já os valores referenciais relacionados ao PSA e à faixa etária dos pacientes é de 2,5 mg por ml para pacientes até 50 anos de idade e de 5 mg por ml para pacientes até que ultrapassam 50 anos de idade. Estudos indicam que homens que apresentam o PSA, homens jovens que apresentam o PSA entre 2,5 e 4, correm o sério risco que esses níveis de PSA aumentem no futuro. Então, correm um sério risco também de ter o câncer de próstata, né? Então, é indicado, né, para que esses pacientes possam fazer a biópsia e o exame de PSA com os níveis de 2,5 miligramas por ml, mesmo que o valor referencial seja 4 miligramas por ml. O gene supressor P53, que está localizado no cromossomo 17, que produz a proteína P53, tem como função o controle do ciclo celular, impedindo assim que as células com o DNA danificado se dupliquem e dando o tempo necessário para que elas se reparem, evitando assim alguns tipos de cânceres. Cerca de 50% dos cânceres em humanos são causados pela mutação desse cromossomo 17. O marcador B2 microglobulina é uma glicoproteína presente em todas as células nucleadas e tem como seu nível no sangue normal o nível de 2 microgramas por ml para pacientes até 60 anos de idade e 2,6 microgramas por ml para pacientes que já passaram dos 60 anos de idade. Níveis altíssimos, como 6 microgramas por ml, causam sérios riscos à sobrevida. Esse marcador é usado como marcador tumoral em linfas não Hodgkin e no mieloma múltiplo, ajudando assim ao prognóstico do paciente e ver a gravidade da doença em que aquele paciente se encontra.